Carlinha, Oi, Carlinha, tudo bem? tudo? Você tá me ouvindo bem? Eu estou. Então, Doutora ótimo. Carla, por favor. Por favor. Somos pessoas muito sérias. Só enrolando, Carlinha, para nós começar daqui a pouquinho, que já está chegando mais gente aí. Perfeito. Andréia, Andréia, queridíssima, muito obrigado, Andréia, por todo o apoio que você está dando nessa história maluca que a gente inventou. Obrigado, Andréia. Obrigado, Liro. Quero saber como é essa aventura de ser dentista agora, hein? Ai, gente, que ótimo. Você imagina, Carlinha, esse pequeno dentista em cima da gente tratando a boca assim? Pois é, eu quero ir na formatura. Já falei pra É, eu ele. também. Eu quero ir no churrasco que ele vai pagar da formatura, isso sim. É isso aí. Como você tá? Eu tô bem, tudo bem, tudo bem. Tô Como anda a aqui vida? curtindo meus passarinhos. As gralhas acabaram de chegar por aqui. Tá Ah, no, que legal. tá no horário delas agora. Eu tenho reparado um enorme boom dessa história de comedouros e pessoas curtindo, né? Hoje no Terra da Gente teve uma reportagem sobre como se diz, como uma moça que filmou um casal de pica-pauzinhos escamados no quintal da casa dela, e muito legal. Uma senhora sem experiência nenhuma começou a filmar e fotografar e editar o vídeo e descobriu um novo mundo, observando um casalzinho de pica-pau e dois filhotinhos que deram certo. Então é muito legal essa ideia da gente começar a conviver com os animais perto de casa, né? As pessoas precisam aprender a se relacionar, porque é o mundo deles e nós invadimos, né? E as aves são interessantes porque elas são tranquilas, né? As pessoas geralmente não têm medo, elas são coloridas, são sonoras. Então, assim, elas são muito Fáceis. importantes, são fáceis, são diurnas, né? Então, é um grupo bacana da gente usar e apreciar. Eu adoro ficar aqui Muito, trabalhando e vendo muito, eles aqui nos comedouros, adoro. muito. É fantástico essa ideia. Pousadas têm utilizado esse recurso para atrair turismo, para movimentar, né? É uma coisa bem legal. Conviver com os animais, né, Carlinha? É o que a gente precisa, né? Entender e É. conviver. Bom, vamos começar, querida. Como eu falei ontem com o Bibo, a gente está começando uma ideia de passar a convidar biólogos para qual eles possam passar para a gente um pouco da sua história, da sua vida, da sua vivência, das suas lutas, das suas batalhas, derrotas e vitórias, na qual a gente possa inspirar as pessoas a nos incentivar, a ajudar a desenvolver essa relação que a gente está falando dos passarinhos e outras tantas. Então, primeiro, Carlinha, muito, muito obrigado por você ter aceitado a ser minha cobaia número 2 desse que a gente vai tentar juntos fazer essa ideia que eu passei. Então, Carlinha, Carla, doutora Carla Geller, quem é você? Carlinha por Carlinha, por favor. Bom, eu que agradeço o convite. Falar de biologia para mim é sempre muito prazeroso, é sempre muito maravilhoso. Bom, eu sou Carla Geller Costa, sou bióloga, nascida em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Cresci numa chácara, né? Morei numa chácara durante a minha primeira infância, depois eu ia muito para sítios de parentes, de tios, de primos, e sempre tive muita relação com a natureza, de fato, né? Gostava dos bichos, a gente sempre teve cachorro, gato, pato, galinha, passarinho, aranhas, cobras, enfim, o que aparecia, ninguém matava nada, a gente cuidava. E no início, quando eu era bem pequena, eu queria ser veterinária. Eu tenho um casal de tios veterinários, a minha tia, inclusive, é professora na Unesp em Jabuticabal. Acho que ela deve estar até para se aposentar. Então, eu queria ser veterinária. Então, quando as pessoas me perguntavam, o que você quer ser? Eu quero ser veterinária. Aí eu entrei na escola, no colégio, fui aprender ciências, aí eu vi que era mais do que só ser veterinária, né? Eu gostava de ciências de uma forma geral, eu gostava dos bichos, né? Gosto até hoje dos bichos, obviamente, mas tudo mais me encantava, as estrelas, os astros, enfim, tudo.
Eu fui fazer umas visitas para minha tia na Unesp em Jabuticabal, aí eu vi que veterinária não era o que eu queria, porque eu gosto de bicho bonito, vivo, saudável, né, na natureza, esse negócio de bicho doente, socorrer animal, não é comigo. Desisti da veterinária. E fui indo, eu sabia que eu gostava de biologia, mas no colégio tinha aquela coisa, você é da área de biológicas, né? Então tinha uma opção, geologia era uma opção minha, cheguei a pensar Aham, em odontologia, em engenharia aham. florestal e biologia. Aí fiquei e tal, não passei no vestibular da primeira vez, em nada. E aí fui fazer cursinho, fui trabalhar e decidi que eu ia fazer biologia. Conversei com um professor meu do colégio, que era muito bacana de biologia, e ele falou, Carla, vá fazer biologia. Você gosta da biologia, pelo que você me fala, não é nem da engenharia florestal, nem da geologia. Eu falei, então beleza, eu vou fazer biologia e vou fazer licenciatura, porque eu queria fazer pesquisa, mas eu também queria dar aula. Eu sempre quis ser professora, sou filha de professora. E aí, prestei a biologia, licenciatura em Rio Claro, na Unesp, passei. Foi assim, acho que a maior felicidade da minha vida até hoje. Eu acho que nada se compara a ler o meu nome no jornal lá, que eu tinha passado no vestibular e tal. Então, assim, é realmente o dia da minha matrícula é um dia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Então, assim, naquele momento, eu já não tinha dúvidas do que eu queria era fazer biologia. Né? Embora eu não soubesse muito, óbvio, né, gente? Naquela época isso foi em 94, não existia Google, internet, nada desse tipo de coisa. Era revistas, guia do estudante, conversar com um ou com outro e tal. Mas É, eu não conhecia nenhum biólogo que fosse pesquisador, por exemplo. Os biólogos que eu conhecia eles tinham sido meus professores ou amigos da minha mãe, que são professores, mas que ninguém fazia pesquisa. Né? Mas beleza, eu sabia que eu queria ser pesquisadora daquelas que aparecem no Jornal Nacional, tá ligado? E tipo, aham, eu vou fazer isso, mas eu quero ser professora também. E aí aham, a licenciatura coube para mim muito bem. Eu também nunca tive dúvida de ter feito licenciatura, sabe? aham. Eu sei como depois fui dar aula, né? E eu lembro que os alunos ficavam em dúvida, ai, mas eu vou me formar em licenciatura, ou não sei o quê, ou eu vou me formar em bacharelado. Eu acho que assim, faça uma escolha. Se você não gostar, você muda, ou faz as duas coisas. Eu não fiz bacharelado, por exemplo, né? Só Aham, fiz licenciatura. Por quê? aham. Porque eu não achei que fosse importante, enfim. Aí chega na universidade, né? Você já estava lá, você lembra muito bem disso. Então, assim, o primeiro ano é um ano difícil, é sua adaptação, né? Eu não era a primeira vez que eu estava morando fora, sozinha. Ficar Você. longe da barra da saia da mãe. Eu nunca fui muito presa na barra da saia da minha mãe, mas assim, é Aham, diferente, entendeu? Pessoas que é, você nunca viu, que você não conhece. aham, E, ao mesmo tempo, assim, aquela coisa de felicidade, de estar indo para a faculdade, uma coisa que eu sempre quis, entendeu? Fazer aham. uma faculdade pública que é algo era muito importante e continua sendo hoje muito importante, sabe? Sim. Então, era muito bom para mim, mesmo tendo aquelas disciplinas tipo matemática, química, que eu não gostava e tal, mas beleza. Mas eu ainda não me sentia na biologia, entendeu? Você tinha lá aquelas poucas disciplinas iniciais, ok. No segundo ano, começa a zoologia, que sempre foi a minha paixão, é a minha paixão até hoje, né? E ecologia no Aham, terceiro ano. Mas no segundo ano a gente vai para Psinguaba, que é a primeira grande saída de campo, né? Você e a sua aham. turma. Você vai botar a mão na massa com botânica, com ecologia, com zoologia. Então, assim, ali foi o assim, se houvesse alguma dúvida do que eu queria, ali acabou qualquer dúvida, sabe? É, era a E, resposta, né? Aham, e que, sem dúvida, eu seria uma professora, uma pesquisadora, uma bióloga de campo. Que o lance do aham. laboratório seria uma parte do meu trabalho, talvez. Mas eu não conseguiria ser uma geneticista, por exemplo, né? Não, é outro campo, né? A pessoa tem que Outra. gostar de É, laboratório, é assim. que vai para o campo também, mas é outra situação. E eu gosto de dormir no meio do mato, de estar no meio do mato, entendeu? De ver É. os bichos. Enfim. E aí, no segundo ano, foi isso. Assim, a Carla realmente teve certeza de que biologia era o que ela queria fazer. A paixão deu certeza do que queria, né? Foi. Aí eu fiz, no final do primeiro ano, eu fui pedir estágio para alguns professores. Sim, Alguns não ofereciam para quem era muito recém-chegado, aquela coisa. O Odair Bueno, que foi um professor nosso, acho que foi seu professor também, acho que sim. ele já deve ter se aposentado, me aceitou e eu fui fazer, então, Pô, tá lá dando aula, tá apareceu um ainda. documentário sobre formiga cortadeira muito legal, eu vi há pouco tempo Então. atrás. Ai, não sabia. E aí eu fui Né? trabalhar em um projeto com ele de iniciação científica com bolsa do CNPq, tudo, num projeto que ele tinha de controle biológico de formigas cortadeiras, né, as saúvas. Aham,
E eu fiz durante aí o segundo, terceiro e o quarto ano, eu fiz iniciação científica com ele, foi muito bacana. Foi um outro processo, porque enquanto eu fazia as aulas, por exemplo, da licenciatura, que eu tinha que ir lá fazer a estágio nas escolas e tal, eu fazia iniciação científica, por isso que eu falei, não fiz o bacharelado, porque não achei que havia necessidade. Sim. A iniciação científica foi interessante porque eu conheci pessoas diferentes. Você vai em congresso. Compensou, por outro lado, a licenciatura, né? Fazendo a iniciação, Legal, legal. Muito boa ideia. Né? Foi o que eu enxerguei. Eu não queria ficar mais um ano depois para fazer o bacharelado, entendeu? Eu acho que eu queria fazer e terminar logo. E aí foi bacana. Eu aprendi coisas, conheci pessoas diferentes, você vai em congresso. E foi aí que eu despertei para a questão do efeito antrópico sobre os ambientes. Era muito assim, muito ainda incipiente na minha cabeça, obviamente, mas eu comecei a pensar que, poxa, se isso afeta as saúvas, isso afeta todo o resto da cadeia, né? Então, eu falei, alguma coisa está errada. Sim. Mas eu não queria fazer o meu mestrado, eu não queria continuar na vida com saúvas. Eu queria trabalhar com vertebrados, que sempre foi a minha paixão. Sim. E Rio Claro ainda não tinha muitas opções, tinha o Willis, mas não era tão fácil passar no mestrado com ele. Eu não queria fazer mestrado em zoologia, porque eu nunca quis ser zoóloga, eu sempre gostei da ecologia. E sempre fui muito preocupada com essas coisas. E aí eu falei, bom, vou para a Exalc. A Exalc estava do nosso lado, né? Certinho, aberta já, né? Já aberta. Tinha um histórico de pesquisadores lá no Departamento de Engenharia Florestal, trabalhando com fauna, com flora, professores ótimos. Falei, vou. A pergunta que vai cair agora para você é: a gente foi junto ao Pantanal, então você viveu o Pantanal uma, duas, quantas vezes você foi? 3. Então, você viveu aquele auge da fauna, da gente ver aquela exuberância toda, e inspirou você. A ida ao Pantanal tem alguma coisa a ver nesse caminho que você escolheu? Ela tem tudo a ver, porque assim, eu não passei no mestrado, porque o Álvaro tinha vários já candidatos, mas fiquei fazendo consultoria e fui fazer várias disciplinas de graduação na Exalc que eu achava que eu tive ausência no curso. Então, disciplinas de solos, de topografia, sensoriamento remoto, que a gente não teve na época e eu achava importante. E aí fui em 98, a primeira vez para o Pantanal, naquela disciplina, como aluna, estagiária, como tudo. E assim, ali, a certeza eu já tinha, mas ali foi aquele momento que eu falei, poxa, eu tenho que realmente fazer algo, continuar a minha pesquisa, sabe? Mas vai muito além do que eu estou pensando de só trabalhar em áreas nativas, porque muita gente, né, as pessoas se batiam até hoje, porque eu quero trabalhar na Mata Atlântica, na Amazônia, em áreas conservadas. Eu falei, não, eu preciso realmente trabalhar na paisagem agrícola. E o Pantanal é uma mistura de tudo isso, né? Porque você tem lá o gado, você tem agora, hoje em dia você tem até as lavouras, e agora, na verdade, ele está pegando fogo, mas enfim. E a ação antrópica lá é gigante e mesmo assim sobrevive, né? E há muitos anos, né? Você tem essa ação ali do pantaneiro, do gado. Então eu falei, bom, se aqui a gente consegue conviver, e no estado de São Paulo a gente vai ter que tentar fazer isso, não é possível. Então, assim, com certeza, essa visita de pós-graduação, vamos dizer, né, dessa disciplina no Pantanal, eu acho ela era muito importante. Primeiro, para que todo mundo tivesse a oportunidade de estar em campo em si, né? Principalmente tratando que era do curso de engenharia florestal, para a pessoa entender que o florestal também não é só silvicultura, que existe um florestal, que um engenheiro florestal pode atuar também, fora daquele campo. E o estar lá, né? A gente estava vulnerável, você não tinha banheiro, você não tinha chuveiro, você não tinha comida, você não tinha... Quer dizer, tinha comida, mas era aquele tipo de comida feito ali, não tinha energia elétrica. Então, assim, eu vi muita gente dar uma pirada. Porque do tipo... Mas Carlinha, ótimo. Só para ilustrar, eu levei um grupo uma vez, você sabe, eu fui 15 vezes. Eu levei um grupo uma vez, o rapaz parou do meu lado, ele suava muito mais do que o normal, e ele estava nervoso. Eu conversando com ele, ele começou a ter síndrome do pânico, ele teve pânico de mato. A gente teve que colocar ele num táxi e mandar ele embora, porque o cara tinha pânico de mato. Então, é um ambiente muito hostil. E é compreensível, né? E eu acho que é importante a pessoa se expor, porque aí ela sabe que isso não é para ela, isso não é demérito algum. Você pode ser um ótimo profissional.
sabe? Sim. Eu sou um elefante dentro de um laboratório. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não sei me mexer. Mas, assim, e não é demérito também, cada um é um profissional, é um tipo de profissional. Eu me lembro que na época da minha graduação, da nossa graduação, tinha muito aquela coisa da engenharia genética, das pessoas que tinham que trabalhar com DNA e tal, e a galera do marinho. Eu achava aquilo super bonito, mas eu falava, cara, eu tô no interior, marinho é muito longe, É, entendeu? Sabe? é, Genética é linda, eu acho super interessante, na verdade é tudo que nos determina, mas não é o meu caminho. Aí o é. Pantanal, a convivência na Exalc para mim foi muito importante. Ter saído de Rio Claro foi muito importante, sabe? Foi ótimo, os 4 anos foram maravilhosos, mas acabou o Sim, meu ciclo. Eu sim. achei que era importante para mim para sair de lá e foi importante. Na Exalc eu conheci pessoas completamente Uma, diferentes. uma vivência muito diferente, né? Muito, muito diferente. Eu aprendi muito do que eu sou hoje. Assim, é óbvio que a base eu devo à minha graduação, sem dúvida. Mas 50% da profissional que eu sou hoje, eu devo à Exalc, sabe? É o Ah, meu não. A mestrado. Exalc é um lugar referência para milhões de pessoas, né? É uma situação de muito, muito importante. Eu aprendi muito na Exalc. É um lugar muito legal. Gostava muito de visitar. Além do Carlinha, campo ser lindo, né? é legal. Não, as pessoas, né? A gente teve muita gente ruim, mas muita gente boa passou por lá e levou uma vida. É, pessoas incríveis que a gente conhece, né? Não, Carlinha, sem bom, dúvida. continuando o nosso papo. Vai lá. Formada, sabendo já o caminho, Exalc, terminando, o que você fez? Quais foram os caminhos que você seguiu? Por quê? O que te levou a seguir o que você faz hoje? Depois você me conta o que você faz hoje, tudo, tá? Tá. Bom, de novo, eu sempre quis fazer mestrado e doutorado, né? Então, fui e fiz, porque era o que eu queria. Eu exonerei concursos no estado para professor, eu era professora do SESI, eu me demiti porque eu queria fazer o meu doutorado. Sempre foi importante para mim. Não pelo título em si, mas pela quantidade de informação, pela experiência que eu teria e que eu sabia que se eu não fizesse naquele momento, eu me conheço, eu não faria mais. Que aí eu ia Uhum. trabalhar e ia largar aquilo. E isso era importante para mim, era um processo. Fiz. Aí o pós-doutorado vem, porque você está na onda, você faz. Eu fiz um pós-doutorado com o Hantavírus, por exemplo, que era uma área que eu saí bem do que eu estava Que acostumada a loucura, eu não fazer. sabia. Eu fiz 2 pós-doc, um deles foi com o efeito da queima da cana, porque estava se parando de queimar a cana na época aqui em São Paulo, por Sim, causa do protocolo. Se isso ia dar algum efeito sobre a população de roedores silvestres, porque no doutorado eu vi que tinha muitos silvestres na cana. E se isso tinha efeito sobre a prevalência da hantavirose, porque a hantavirose ela é transmitida pelas fezes, urinas secas de roedores silvestres, sim. e essas espécies têm muito na cana. E Ribeirão Preto é uma área que tem alguns casos de hantavirose. Sim. Então eu fiz esse trabalho que foi muito interessante para mim, me rende frutos até hoje, eu aprendi ainda mais. Então assim, o meu foco, sabe, Marcelo, sempre foi aprender. Eu sempre quero aprender. E quando eu percebo que eu estou um pouco acomodada, isso me aborrece um pouco, sabe? Então, tudo isso É foi o mal, sempre. é o mal de todo biólogo, né, Carlinha? Nunca É, querer parar de aprender, né? isso, quando começa a ficar muito constante, aquilo começa a me aborrecer. Então, assim, não quero emburrecer a minha cabeça, né? Então, a gente tem que Melhor sempre coisa. caminhar. E como eu optei pela área, trabalhar na paisagem agrícola, também no começo foi bastante difícil, porque as pessoas torciam o seu nariz. É tipo, você trabalha com o quê? Com pequenos mamíferos, já tipo, ui, rato, né? Não Uhum. gosto. Para que eles servem? Não servem para nada e tal. E segundo, na paisagem agrícola, mas a paisagem agrícola, aqueles fragmentos e tal. E aí eu finalmente, um dia eu tive a coragem, fui lá, falei, eu vou ler Biogeografia de Ilhas, porque a gente só ouvia falar, aprendia, lia um texto Uhum. ali, um texto lá, mas eu nunca tinha lido o texto em si. Aí fui fazer uma disciplina do Jean Paul no doutorado, Jean Paul Metzinger, que trabalha com ecologia de paisagem, e tive acesso ao texto original, um xerox, e li o texto original do MacArthur e MacArthur. E aí tudo ficou muito claro para mim e decidido. A paisagem Uhum. agrícola é importante, tanto quanto a Serra do Muito. Mar, tanto quanto a Amazônia, porque primeiro que ela é muito mais que é quase 70% do país, é uma paisagem agrícola. Sim, Então, sim. esses fragmentos são importantes, eles podem ser minúsculos, eles podem ser grandes, mas eles são importantes. Sim, Então a gente tem que sim. olhar para aquilo. Então não foi fácil, sabe? Mas
eu me juntei com um grupo de pesquisas interessantes e a gente foi indo, isso foi diluindo. Hoje em dia todo mundo acha importante, já é sabido, né? Então isso para mim é muito bacana, ver hoje um monte de gente trabalhando na área agrícola, porque é o que a gente tem, sabe? Não tem como fugir disso. É um ótimo caminho, né? O caminho mais abundante, o caminho mais comum, legal. E outra, né? A gente soluciona, resolve problemas de impactos ambientais muito próximos às pessoas, né? É uma Reais, coisa né, que está Marcelo? ligada. É isso mesmo, é Reais. o dia a dia das pessoas comuns. O pequeno agricultor, o grande agricultor convive com isso e é o caminho, eu acho ótimo. É o que eu trabalhava também, só que em grandes proporções, numa situação diferente com pinos, né? É muito interessante. Por favor, É. continue. O que você Então, tem feito hoje em dia, querida? aí eu, enfim, terminei pós-doutorado, aquelas coisas, vim para Bauru, fui para o Rio Grande do Sul, eu e meu marido, o Fábio, fomos para o Rio Grande do Sul como pesquisadores do CNPq, para participar de projetos e professor visitante na Universidade Federal do Pampa. Ficamos lá um ano, a coisa não deu certo, não foi, enfim, não era como a gente pensou que fosse. Voltamos, aí eu prestei um concurso e vim para Bauru trabalhar na universidade, aqui uma universidade particular. Com um programa de mestrado para sair, doutorado, assim. Então era aquilo que eu queria, né? Ser professora na universidade, fazer pesquisa, fazer extensão, maravilha de vida. Ok, foi bacana. Mas aí nem tudo são as mil maravilhas, né? Estar na universidade pública não é fácil, na particular é menos ainda. Mas eu tive um projeto FAPESP, foi tudo muito bacana. Tudo ocorreu como eu gostava, como eu gostaria e como estava nos meus planos. Só que aí eu fui demitida. E aí, beleza, fui demitida porque a universidade resolveu fechar todos os programas de mestrado e pós-doutorado e doutorado, enfim, era trabalhar só com graduação e só com graduação eles não precisam de muitos professores. Ok, né? Paciência. Fui demitida. E aí fiquei um tempo, voltei a fazer consultorias, porque eu nunca parei de fazer consultorias pequenas, né? Depois que eu estava na universidade, mas sempre fiz consultorias. Dei aula na Unesp como professor visitante, o que é muito bacana. Eu recomendo, quem tiver título de mestre, às vezes eles pedem doutorado, mas às vezes só o mestre, eu recomendo que faça, porque é uma experiência ótima, sabe? Primeiro que para mim foi bacana. É um aprendizado gigantesco para nós professores, né, Carla? Porque a gente tem Sim. que rever tudo. Eu lembro quando professor, eu estudava 1000 vezes mais do que eu estudei quando graduando, né? É impressionante. Sim. Eu achava ótimo, porque eu aprendi muito dando aula, imagina. A gente aprende, é por isso que eu acho que isso que é fantástico de dar aula, sabe? Você aprende, você se relaciona com pessoas diferentes. Hoje em dia, são outros alunos da aluna que eu fui, dos alunos que eles são hoje, entendeu? A Unesp era outra, mas era interessante, é muito bacana. E aí hoje, eu sou assessora parlamentar, técnica, né, da área de meio ambiente, de um deputado federal, que chama Rodrigo Agostinho, ele é aqui de Bauru. Ele, inclusive, fez mestrado comigo, enquanto eu estava na universidade. E ele me chamou para trabalhar com ele, eu aceitei. Foi um desafio, na verdade, assim, eu aceitei, mas Esse foi... tema que eu gostaria de falar, que você desse uma explicada, porque é uma área muito legal, né, Carlinha? Mostrar que existem políticos que têm uma visão a ponto de contratar uma doutora em ecologia, em biologia, e que tem um conhecimento ótimo de relação campo-sociedade, que pode trazer um ganho muito grande para toda uma sociedade, né? Por isso que eu chamei você com essa ideia também, porque isso que você faz é fantástico, né, Carla? A gente tem um caminho ótimo para nós biólogos nessa relação entre troca de informações políticas e tantas outras, né? Continua, por favor. Isso é realmente importante. O Rodrigo, ele tem esse diferencial na equipe, ele procura ter pessoas que são da área, né? Então, da área política, da área econômica, do agro, do meio ambiente. Ele é um político ambientalista, né? Ele tem uma carreira no meio ambiente, ele é um cara bastante preocupado com a questão do meio ambiente. Ele é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, foi presidente da comissão. Mas eu achei importante, eu me senti importante, na verdade, achei bacana poder aceitar esse desafio, porque para mim inicialmente foi um desafio, porque a política para mim sempre foi aquela coisa assim, olha, eu sei, eu entendo, eu procuro saber quem eu vou votar, mas nunca estive dentro desse setor, né? E aí quando eu entrei, eu percebi o quanto é importante a gente estar dentro desse setor,
sabe? É, lógico. Porque a mesma Nós, coisa... biólogos, temos que dominar o mundo, Carlinha. A gente tem que influenciar muito, porque o Eu nosso acho. conhecimento é importantíssimo para o bem-estar de todo mundo, né? A gente não pede a construção de uma pirâmide absurdamente torta, a gente quer o bem-estar da sociedade, De água, comida, todos. energia. Então, assim, é bastante importante. Eu acho que, assim, quanto mais biólogos ou profissionais da área ambiental, vou dizer assim, para não ser bairrista nesse momento, mas quanto mais a gente tiver profissionais técnicos, não precisa ser doutor, mas que saiba o que está falando, que tenha uma experiência e que possa auxiliar na política, nas políticas públicas, na elaboração desses projetos de lei, é muito melhor. Por que o Sim. agro vai bem, obrigado? Porque o agro está super abastecido de técnicos, de agrônomos, de pessoas técnicas que não fomentam essas pessoas com informação. A gente tem que fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho que assim, é só mais um pedaço do que a nossa profissão pode contribuir, sabe? Sim, sim. Nós, como formadores de opinião, como cientistas, como pesquisadores, nós temos que influenciar a sociedade, nós temos que influenciar leis, a vida, nós temos que explicar para as pessoas, é aquilo que eu falo, Carla, você sabe disso, você me acompanha há anos, passar o nosso conhecimento de uma forma, às vezes, alta para pessoas de alto nível, às vezes média, e às vezes para falar com criancinha, para explicar para aquele agricultor que não entende o que é agroecologia, mostrar o beabá. Eu fui chamado para um projeto, eu estou me preparando para essa ideia de passar para o pequeno agricultor a importância da agroecologia na sustentabilidade da fazenda. Então a gente vai conversar muito com isso, você vai me dar umas ideias. Isso que a gente tem que fazer, influenciar e mostrar a nossa importância como biólogos para a sociedade, não só como professores, como formadores de opinião. Hoje em dia, todo mundo sentiu na pele a pandemia, né, Carla? E você sabe muito bem que é culpa nossa, tudo é culpa nossa que a gente está fazendo besteira, né? Você sabe que nas minhas aulas eu sempre falava para os alunos que ficavam indignados, mas professora, você não tem medo da onça, né? Porque a onça, porque as cobras e tal. Eu falava, cara, eu tenho medo de duas coisas. De pessoas, né? Principalmente quando eu tô no mato, eu nunca curto encontrar pessoas. E de micro-organismos. A gente tem que ter medo de micro-organismos, porque eles estão por aí, você não os vê, vocês não os sentem, não os percebem, não cheiram, e tá por aí. E aí, né, parece que foi meio Nostradamus, porque aconteceu, e eu sempre disse isso em aula. E é uma realidade, triste realidade, ela é uma triste realidade. Assim como as mudanças climáticas também são tristes realidades, entendeu? Então, a gente viu Pirassununga agora, a Royce passou pra gente, a vocês Royce viram, mostrou... aquilo é triste, mas a gente sabia disso, desde que com 92 eu ainda não estava nem na universidade, já se falava disso. Então, quem não foi avisado, né? Não tem como, não é essa possibilidade, entendeu? Então, assim, essa atuação agora, minha como assessora parlamentar, me dá a oportunidade diferente de educar, de debater, de informar, sabe? Diferente da que eu tinha como professora, por exemplo. Sim, Mas importantíssimo, né? Mas eu vejo cada vez mais que é importante a educação política nossa. Eu sempre achei isso importante, mas agora mais ainda, sabe? Porque o meio ambiente é sempre deixado para trás, é sempre visto como um empecilho, como um impedimento do desenvolvimento, um impedimento da riqueza, um impedimento de tudo. Muito pelo contrário, né, Carla? Muito pelo contrário. Essa situação que eu passei para você, a cidade detectou 9 agrotóxicos na água que fornece para a cidade. Então, você imagina, se tem 9 tipos de agrotóxico, o que aconteceu? Para a prefeitura conseguir 2 anos para começar a planejar o projeto. Então, olha que atraso, quantos doentes, quanto impacto, quanto caro ficou para a sociedade sustentar essas pessoas doentes, essa água suja, né? Então, a gente precisa mudar. Carlinha, uma ideia agora é uma coisa que você gostaria de falar, uma inspiração, alguma coisa que você, como agora formada, com essa base que você tem, que você gostaria de passar para futuros biólogos ou biólogos em formação,
o que você gostaria de falar agora, minha cara orientadora maravilhosa? Olha, eu gostaria de dizer que eles não desistam nunca, porque é um curso lindo, que só traz felicidades, ao mesmo tempo infelicidades, porque às vezes a gente tem informação demais, aí você fica triste É, por certas é, situações. Mas, é. assim, eu acho que, mesmo assim, é um curso lindo, é um curso importante, necessário, seja em qual área for, sabe? Da sala de aula ao super laboratório do DNA, onde for, em que for, e olhem para seu quintal, sabe? Olhem para o seu redor. É muito legal ir para a Amazônia, é muito legal, mas aqui também precisa. Onde você está, com certeza tem problemas ambientais e que precisam, o seu município precisa, seja pontual, sabe, para depois ser global, aquela super, Sim, né, sim. máxima da educação. Porque eu ainda acredito na educação, e eu acho que, seja qual for a educação, ambiental, a educação por si, formal, informal, seja qualquer tipo, eu acredito na educação. E eu saio com tudo isso da minha vida até hoje com uma única tristeza, sabe? Eu acho que a biologia faz pouca extensão. Os É, cursos de biologia, eles oferecem pouca extensão, oportunidade de extensão aos alunos. Eu não tive na graduação, talvez porque não tenha procurado, ou talvez porque não tenha me sido oferecido, mas eu tive contato com isso na Exalc, coloquei em prática enquanto estava na universidade, e eu acho importante a biologia porque você se mostra. Você sim, mostra para as pessoas que o biólogo não é só o ecochato, ou não é só o professor de ciências, porque as pessoas ainda veem um biólogo, ou o cara que aparece na televisão fazendo adventures, entendeu? Biólogo é sim. muito além disso. A Muito. vacina teve muito biólogo por trás da vacina, sabe? Tem muito biólogo por trás de tudo que você possa imaginar que se acontece nesse país. Desde a Sim. garrafa plástica que a gente consome, enfim, tudo. Da Isso água, da comida. da comida, eu acho que é importante, do ar que a gente respira. É importante que as pessoas entendam que o curso de biologia, ele é tão importante quanto qualquer outro, e ele nos dá uma capacidade de entendimento que basta você abrir os seus olhos. Porque para mim, assim, a minha vida é muito mais leve, é muito melhor em certos momentos pesados, porque a biologia eu paro e penso, não, mas espera aí. O processo é assim, então ok. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Não pode? Então vamos deixar com que o processo haja. Isso me ajudou muito a vida inteira e me ajuda até hoje, sabe? Eu amo a ecologia por causa disso, porque tudo é dentro de um processo, é uma energia, é matéria circulando e que se você não mexer, dá certo, É, entendeu? Então, assim, a nossa interpretação diferente dos outros, do clima, do meio ambiente, dos animais, para mostrar a importância do que você falou, faz parte do ciclo, né? Então é muito legal, muito legal. eu Continua, acho pode isso. continuar, por favor. Não, eu sou suspeita, né, Marcelo? Porque assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz É. em ser bióloga. Eu acho que antes Aham, de ter doutorado, mestrado, eu sou bióloga, sabe? aham. As pessoas perguntam assim, qual é a sua profissão? Eu sou bióloga. Essa é a minha profissão, sabe? E com É. muito orgulho, tenho muito Viu? orgulho Como dela. o Bibo falou ontem, não é a sua profissão, é o nosso DNA. A É, gente tem algum defeito genético que fez com que a gente virasse biólogo e tem essa paixão, esse amor, né? Porque a gente conhecer o problema, ver o lado errado, ver que está fazendo errado e a gente tentar de todo jeito ajudar, é muito legal. Carlinha, conta alguma coisa, alguma história, alguma coisa que você lembre da sua graduação, alguma coisa que você gostaria de lembrar, algum momento marcante que te faça. Não precisa contar as nossas aventuras no horto, nossos passeios, nossas fogueiras, uma coisa acadêmica, assim, você qualquer fala? coisa. Não, uma história, qualquer história que te lembre alguma situação. Aquela vez que a gente estava no horto e o Gil caiu da árvore. Não sei se você São lembra. tantas, é verdade. O Alexandre enroscou na corrente, andando de bike, É, descendo de bike. é, São muitas histórias, assim. Eu vou te dizer que eu não consigo dizer uma história, porque são muitas mesmo, são é, muitas, em momentos diferentes, em situações diferentes. Mas eu tenho para Rio Claro, quando falo em Rio Claro, quando eu penso na graduação, é claro, eu lembro das pessoas, óbvio, mas quando eu penso na universidade, no que a graduação significa para mim,
eu tenho a sensação de felicidade. E eu me É, lembro do campo de futebol da Unesp, sabe? Porque aham, era um pôr do sol maravilhoso que tinha ali. Tinha, não, tem ali ainda, eu imagino, né? aham. Todo mundo sentava ali, ainda tinha sombras das mangueiras ou jaqueiras, eu não me lembro exatamente quais eram as duas. Então, assim, é aquele campo de futebol, sabe? Aquela paisagem com o horto no fundo, No fundo, né? e me traz muita felicidade, sabe? Me traz É. muitas coisas boas. Como eu falei, eu acho que a graduação, para mim, foi bastante importante, profissionalmente, óbvio, mas também pessoalmente, porque eu não tive nenhum momento, se eu te falar assim, Carla, qual é uma tristeza que você tem? Não tenho nenhuma. É. Sabe? Nenhuma, nenhuma, nada de ruim. O pau que eu tomei de química, ok. Fiz RE, passei, tudo bem, entendeu? Assim, eu não tenho Ô, nenhuma tristeza. Carlinha, a gente assistindo uma aula do Sam, o japonês, o coreano que dava aula de bioquímica. O Bioquímica. Alexandre falando, eu, o Alexandre, éramos um grupo de bioquímica, falando sobre espectro cromatógrafo. E o Sam perguntou para o Alexandre, para que serve? Depois de uma hora ele falando do aparelho. O gordo olhou para mim, deu risada e falou, para fazer suco de laranja. Os dois fomos reprovados em bioquímica. Olha, agora você lembrou de uma coisa, me veio uma lembrança na memória. Conta. Que do braquibrastos do pó. Até hoje eu não sei qual é a palavra correta, cara. Porque ele falava que. Braquiblasco. Eu O não BR, no final é BL, sei. é braquiblasto. Blastos. Então, eu É, lembrei disso, assim, porque era uma pessoa bem cômica, né? Muito é. engraçada. As aulas maravilhosas que ele dava em Psinguaba, né? Ele, o Sim. Marquinhos, o Furlan, foi um dos pontos chaves da nossa vida, né? A prática em Psinguaba, na qual a gente tem aquele que você falou, né? O start. Ou você vai para o mato, ou você vai para outro caminho, né? É. Porque E uma Psinguaba. aula para mim que foi muito importante, eu gostava muito da disciplina também, eram as aulas do AB. Porque assim, gente, o Chapinha chegava com dois carrosséis de slides, fechava a É, cortina 8 horas da manhã e slide, slide, é, slide, lousa, lousa, lousa. Se você piscasse, você perdia, mas eu é. amava aquelas As aulas. provas dele com pegadinhas, né? 3,6, 3,3. Era É, terrível. eu amava aquelas aulas, eu tenho na memória os desenhos dele na lousa, sabe? Carla, Foi marcante uma para mim. história. A Ana, que a gente chamava de Ana histológica, não sei se você lembra dela, Lembro. ela levou um projetor de lâmina, um aparelho arcaico da época dos primeiros dinossauros na Terra. E ela instalou aquele projetor de lâmina e trocando lâmina e mostrando aquilo. E eu fui sair da aula meio disfarçado. Eu tropecei no fio, apagou o negócio, queimou a Ai, lâmpada do aparelho. Você imagina a minha cara, a hora que ela começou a reclamar e falar. A Ana histológica falava quase desmaiando. E ela dando bronca, brava. Pensa. Então, foi uma situação muito legal. Carlinha, o que você quer falar para encerrar, querida? eu quero agradecer você pelo convite. E eu acho que é bastante importante momentos como esse, de novo, para a gente divulgar a nossa profissão, que anda tão em baixa, sabe? Para estimular os biólogos já formados e os que estão em formação de que, cara, não desista, a profissão é linda, tem para todo mundo, entendeu? Seja um bom Importantes. Seja um bom profissional. Se você for um bom profissional, seja na área que for, quando for, formado onde for, você vai ter o seu momento de trabalho, o seu momento, sabe? A gente tem que tomar conta disso, porque tem muito profissional ruim também. A gente tem que dizer, é verdade. Sim, Mas lógico. seja um bom profissional, sabe? Ouça, estude, leia muito. Cara, hoje em dia tem Google. Eu fiz mestrado sem internet. Quando eu penso nisso, eu fico louca, sabe? Do tipo, como assim a gente fazia isso? Então, hoje não tem como. Hoje eu acredito assim, tem tanta informação, mas eles não sabem escolher a informação, porque eles vão ler lá no Wikipédia, entendeu? O negócio. Vá procurar informação séria. Fuja das fake news, entendeu? Sim. Fuja desse círculo vicioso que a internet nos coloca. Ela é muito boa, mas também ela pode ser muito ruim para as Falar muita pessoas. coisa errada. É. E eduque,
quem estiver do seu lado, sempre, sabe? Vibre, reverbere coisas boas, porque as coisas boas acontecem. Pode parecer esotérico ou não, mas isso é verdade. Nós somos energia. Primeira coisa que você aprende, energia e matéria, certo? Lógico. Então, vamos vibrar boas coisas para que as boas coisas aconteçam, porque o meio ambiente precisa. É o que nós tentamos fazer no Facebook, no Instagram, com coisas positivas, de animais. entendeu? Sim. Sabe? Porque coisas negativas, tá tudo aí, a gente sabe que tá rolando. Mas tem coisas positivas, tem projetos muito bons, tem profissionais muito bons trabalhando nessas áreas, em todas as áreas. E sigam esses bons exemplos, sabe? Não sigam os maus exemplos. Porque os maus a gente sempre vai ter maus exemplos. Mas sigam os bons. Eu procurei sempre seguir os bons exemplos, que eu tive muitos professores ótimos que passaram pela minha vida. Nem todos biólogos, né? Muitos até agrônomos, mas mais biólogos do que agrônomos. Mostrando outros pontos de vista, isso mesmo. Isso que é importante também. Saia daquele seu quadradinho de que a biologia é só conservação, de que não sei o quê, porque, assim, conservação é lindo, é óbvio que a gente quer, mas a gente tem que abrir o olho. O ser humano tá aí, ele faz parte da paisagem, entendeu? Não adianta eu dizer assim, não, eu não quero, eu quero acabar com o ser humano. Aí a gente poderia, mas não vai conseguir, entendeu? Então, assim... Da cadeia, melhor não, da cadeia. Da cadeia, exatamente. Então, assim, vamos conviver em harmonia. Eu acho que hoje em dia todo mundo fala de atividades ou soluções baseadas na natureza. É simples, sabe? Não precisa ser um gênio. Olha a natureza, veja como as coisas funcionam, porque elas funcionam bem querendo a gente ou não. Você foi na minha aula que eu falei para os bichos lá? Você foi na minha aula, né? Isso mesmo, Carlinha. Tá? Porque assim, quando as pessoas às vezes me perguntam, mas você acredita na evolução? Eu digo assim, gente, a evolução não é questão de acreditar. Ela não depende de você acreditar nela. Entendeu? Você não tem que ter fé na evolução. A evolução acontece, você acreditando ou não, você tendo fé ou não, você querendo ou não. Sinto muito, meu bem. Você está comendo a evolução, né? Sabe? Então a evolução não depende de você. E a natureza também não depende. A gente pode destruir, entendeu? Mas nós não somos significativos para ela. Então, assim, lembrem-se disso. Quem precisa dela somos nós, sabe? Por mais asséptico que você seja, você precisa. Todas as minhas palestras, o pessoal de autoconhecimento perguntava: vamos acabar com o planeta? Vamos acabar com a água? Não, vamos acabar com a sociedade. Quando faltar água, faltar energia, faltar comida, quem vai acabar é a sociedade. O planeta vai simplesmente... Como ele já passou por vários outros momentos, entendeu? Sim. Ai, deixa eu falar uma coisa, eu queria só agradecer algumas pessoas que eu vi aqui. Eu vi um monte de gente, na verdade. Mas eu vi aqui alguns alunos meus. O Ângelo, meu amigo querido, ele é químico, ele tá lá e na França agora. O Fábio, PH, mandou um monte de Fábio. Ângelo, querido, obrigada. Lá na França, assistindo a Tami, que é minha ex-aluna. Ah, que legal, que legal. Obrigado, pessoal, aí da França. Legal, legal, legal. É assim, agradecer a todo mundo, porque... Enfim, a biologia é maravilhosa. Eu acho que eu não faria outra coisa, sabe? Se eu tivesse que fazer de novo, qual que você faria? Eu faria biologia de novo. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Carlinha, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente você ter ajudado. E a gente vai se falar de novo. Quando você quiser falar, você tem todo aberto o nosso espaço aqui para a gente poder bater papo e falar mal da vida dos outros, que a gente precisa contar umas histórias e começar a pedir dinheiro desse povo para a gente ficar rico. Ai, você sabe que eu tenho um pouco de receio, ainda bem que você é uma pessoa muito bacana, porque as fotos que você deve ter, cara, daria assim, é que ninguém é milionário, né, meu? Ninguém ficou milionário pra gente fazer uma chantagem, mas... Eu fiz a coisa errada, Carlinhos, eu fui tirar foto dos caras na passeata, nas festas, e os caras não ficam ricos, eu tô esperando, os caras... Pobre professor miserável. Você tinha que ter tirado foto das galera, sei lá, da medicina, os advogados. Da geologia, olha, quanto geólogo milionário. Então, da geologia perdeu, Marcelinho, perdeu. Um dia eu vou divulgar essas fotos só para queimar o filme da galera. Que medo. Ainda bem que eu não frequentava esses lugares. Eu não juro, Carlinha, eu evitava isso, né, para evitar constrangimento. Eu tirei fotos... Primeiro que eu nem sabia, era uma máquina de filme, a maioria das fotos ficaram umas drogas. Olha, isso é outra coisa, ainda bem que não tinha máquina digital naquela época, né, ainda. Você imagina... caro e tal.
o final das passeatas, quando chegava lá no chafariz, aquele lugar lá, eu vi cada coisa, porque eu não bebia, então eu vi cada coisa, querida, que... Eu imagino. A pessoa que não bebe é sempre aquele que fica vendo as coisas dos outros. Linda, muito obrigado. Desculpa atrapalhar você e agradeço de coração tudo que você passou. Adorei, adorei. Aprendi um monte sobre você que eu não sabia. A gente, depois de um tempo, não tivemos rede social, a gente se afastou. Agora a gente se aproximou. Espero em breve, agora, o ano que vem, a gente fazer um churrasco, todo mundo junto, para a gente poder dar risada e falar bastante besteira mal dos outros. Obrigado, Carlinha. Obrigado. E uma outra coisa, dá tempo ainda? Não, de falar que lógico, a sua turma... você tem o tempo que você quiser. A sua turma foi uma turma muito importante para a minha turma. Sim, a gente foi muito bem recebido. Isso também é muito importante para quem está na universidade, sabe? Recebam bem os seus calouros, sejam participativos, porque isso é importante para quem está chegando, sabe? Ter contato com o pessoal da pós-graduação é muito importante também para a formação do aluno. Você lembra que nós vivemos a greve, né? Foram, acho que, 3 semanas de aulas. E a gente fez a gente se reunia o dia inteiro, a gente ficava junto, acho que a greve inteira a gente ficou junto, né? Fizemos a fogueira no Horto, começou nas greves, né? Que a gente, essa tradição da fogueira durou anos, até o dia que eu cheguei lá, tinha 200 carros estacionados no Horto, né? Então, na nossa época não tinha carro, né? Então não tinha esse problema. A gente fazia essa fogueira, e essa fogueira foi virando tradição. Uma determinada noite eu cheguei no Horto, para começar a fogueira, tinha 200 carros do lado do lugar. Então, eu nunca mais fui, então acho que... Perdeu. Mas a nossa turma era influenciadora de muitas situações, e a gente participou da vida, né, Carlinha? A gente criou, a gente fez Biopíadas, a gente fez vários eventos, a gente foi para o Interbio, eu fui em 4, 5 Interbio, e que eu e a Jiraya, fomos até o lugar lá para Botucatu para conseguir convencer. Pedimos para a participação da ECO para tapar o buraco, porque não tinha gente para jogar bola. Levamos a ECO. Então, a gente criamos o diretório acadêmico, o centro acadêmico. Depois, a gente conseguiu as casas. A gente fez e aconteceu lá, Carlinha. Aquela feira no Dia do Biólogo na praça também era sensacional, com uma questão, sabe, educativa, trazer a população para a universidade, era muito bacana. Muito legal. Isso a universidade não pode perder, trazer a população para dentro, sabe? Uma coisa triste que você comentou, Carlinha, que você acabou de falar e comentou antes, a gente vê o Horto de Rio Claro naquela condição, sendo que tem uma faculdade de ecologia e de biologia, né? O Horto pegando fogo, invasão, lixo, né? E a gente tem um professor de matemática, o Borba, que vai lá plantar árvore, não tem nenhum professor de biologia que vai ajudar ele lá. Então eu fico muito chateado com isso, dessa falta de participação. É por isso que eu falei que é importante a gente olhar para o nosso quintal, sabe, Marcelo? Olhar para o seu lado ali, o que está precisando. E assim você começa a ser um profissional, sabe, bacana, experiente, você vai ter... E vai agindo onde você está. Porque não adianta eu querer tampar o buraco do outro e deixar o meu aberto, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Conviver com o problema do lado que tem para poder resolver, que é tão importante de ficar pensando na Groenlândia, né? Sim, sem dúvida. Querida, muito obrigado. Obrigado por tudo. A gente se vê em breve. Um beijo no seu coração. Obrigada a todo mundo. Pessoal. Fátima, Eco4 também. Olha, Eco4 Ambiental. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Você quer divulgar o e-mail, algum canal, algum lugar para conversar com você, querida? Seu e-mail, alguma coisa? Não, só minhas mídias sociais. Eu não tenho nenhuma dessas. Eu participo desse grupo ambiental que chama Eco4 Ambiental. Quem quiser lá, dá lá curtir, é o nosso grupo. E eu gostaria que todo mundo, assim... seguissem coisas boas, sabe? Tem sites e links, o seu YouTube, enfim, coisas assim que tragam. Sigam a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, acho que é importante. A gente está sempre fazendo discussões, não é partidária, nada disso. Na verdade, o partido lá é o meio ambiente, sabe? Então, assim, a gente está preocupado com as questões ambientais. Então, sigam também lá, que é interessante. O meu contato, depois, se alguém te procurar, você pode passar, mas eu estou aqui, Carla Geller, no Instagram e no Facebook. Muito, muito, muito obrigado, linda. Um beijo no seu coração. Obrigada a você. Maravilhoso. Até mais. Tchau, querida. Tchau. Beijo, obrigado. Mundo. Tchau, lindona. Obrigado.